Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos fazer um suéter em ponto relevo, tamanho 2 a 4 anos. Ele ficou de medida de contorno de peito com 56 centímetros, de comprimento total, ele ficou com 36 centímetros, e comprimento total da manguinha, 33 centímetros. É um trabalho fácil, bem gostoso de fazer, rapidinho. E vocês podem fazer aí para os meninos e para as meninas, só mudando a cor, né? Podem fazer também com uma única cor, pode fazer mescladinho. Com essa base de projeto, vocês podem criar aí vários modelinhos de suéter. Só mudando cores, mudando o detalhe das listinhas, né? E vai ficar aí muito bonitinho, além que é uma peça bem fácil e bem rápida de ser feita. Seria bom, gente, vocês assistirem a aula toda, porque todas as dicas possíveis e as explicações de como fazer para outros tamanhos, eu vou sempre deixando durante a aula. Na hora de fechar as manguinhas, eu explico também como proceder para cada tamanho e várias explicações úteis para vocês aí. Expliquei tudo o que foi possível para vocês não ficarem com nenhuma dúvida a respeito do nosso trabalho. Ok, pessoal, então vamos lá, vou apresentar o material a seguir, dizer para vocês quanto eu gastei para esse tamanho de material e dar os detalhes aí do nosso fio. Vamos lá, então. Eu vou usar o fio Diamante Baby da Círculo, ele vem com 350 metros, nesse novelo com 100 gramas, e o Tex é 285. Ele é 100% acrílico, agulha de crochê recomendada de 2,5 a 4 milímetros. Essa cor é o número 2918. Vocês vão precisar de 2 novelos, se for fazer numa cor só, 2 novelos, e se for fazer com detalhes, sobrinhas do branco, tá? De 2 novelos, gente, olha o que sobra, meio novelo ainda, que dá para fazer um gorrinho para fazermos aí o conjuntinho, né? E se quiser fazer com o detalhezinho em branco, somente sobrinhas de fio branco, que eu usei também a Diamante Baby, vocês conseguem fazer os detalhezinhos. Agulha, eu usei a 3,5 para fazer as correntes iniciais e fiz o meu trabalho com agulha de número 2,5. Se o seu ponto for apertado, você pode fazer com agulha de número 3 ou 3,5 o restante do trabalho. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês. Vamos lá, então, gente, a explicação para esse trabalho, para que vocês consigam fazer aí em qualquer tamanho. Eu fiz aqui um rascunho bem rapidinho, só para vocês entenderem melhor a explicação. Primeira coisa, o suéter é fechado. Então, a primeira atenção que vocês devem ter é se as correntes que vocês vão fazer de início passa na cabeça da criança que vocês estão fazendo conforme a idade. Quem tem a criança, mede a circunferência da cabeça e faz as correntes iniciais nessa medida. Quem não tem a criança, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma tabela de tamanhos aí com medidas aproximadas para cada idade. Lembrando, gente, que quem tem a criança é muito importante tirar as medidas, tá? Porque a cabecinha da criança não muda muito de uma idade para outra, mas tem algumas diferenças sim, tá? Então, quem tem a criança tira as medidas, quem não tem se baseia pela tabela de medidas da descrição do vídeo. Fez as correntes iniciais, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte: essa pala, olha, que é frente, manga, manga e costas.
Em cada parte dessas, eu tenho que ter pontos múltiplos de 3, para nós fazermos o pontinho relevo, tá? Então, aqui, olha, 24 nas costas, 24 na frente, 15 em cada manga, mais 4, que são aqui onde nós vamos fazer os nossos aumentos. Então, se você somar todos esses números mais 4, vai dar 82 correntes. Eu não vou falar para que tamanho serve, porque depende de muita coisa, gente. Depende do fio que você vai usar, da agulha, da tensão do seu ponto, tá? Para mim, esse tamanho aqui pode dar aí para 1 ano, e para você fica com menos centímetros aí de início. Então, nós vamos trabalhar em centímetros conforme as medidas que tá na descrição do vídeo. Você faz 82 correntes, mede, vê quantos centímetros você tem e vê para que idade vai dar certo. A mesma coisa aqui para um número maior. São 94 correntes. E vocês vejam, olha, tudo múltiplo de 3. O que eu fiz de um tamanho para outro? Eu aumentei 3 correntes em cada parte, tá? Então, sempre de um tamanho para o outro, se vocês contarem, vocês vão ter que aumentar 12 correntes. 3, 6, 9, 12. 3 em cada parte. Com 94 correntes, vocês... depende muito do fio também, tá, gente? Vocês trabalhando em centímetros, vocês podem trabalhar aí com o fio que preferir. Tanto mais fino quanto mais grosso, é só fazer as correntes. Claro que se eu trabalhar com o fio mais grosso, 94 correntes vai me dar aí centímetros maior. E se eu trabalhar com o número mais fino, eu vou ter que fazer um número maior até atingir a minha medida, tá? Olha, um número maior ainda... Eu aumentei, aqui eu tenho 27, eu aumentei 3, fui para 30. Aqui eu tenho 18, aumentei 3, fui para 21, né? Somando todos esses números, mais os 4, as 4 correntinhas que eu vou deixar com o marcador para fazer os aumentos, eu posso fazer com 106 correntes. Quer um número maior ainda? Aqui eu tenho 30, olha. Vamos fazer com 33. Frente e costas. Eu tenho 21 aqui, vou aumentar 3, vou fazer com 24. 24. E mais 4 correntes, que é os cantinhos onde nós vamos fazer o aumento. Se eu somar tudo isso, eu vou ficar com 118 correntes. Ok, gente? Então, se vocês fizerem... esse cálculo, pode trabalhar com o fio que preferir, a tensão do seu ponto não vai mudar em nada, porque você vai fazer as correntes e vai medir. Quando você tiver a medida da circunferência da cabeça para o tamanho que você está fazendo, você vai seguir a receita. E aqui a mesma coisa, gente, para diminuir, tá? Para diminuir também, você diminui 3 em cada parte, se quiser fazer um número menor. Então, essas orientações são básicas aí, para vocês trabalharem com medidas e fazer aí para o tamanho que precisar, ok? Então, vamos lá continuar a nossa aulinha agora. Eu fiz aqui para iniciar 94 correntinhas bem soltinhas e usei agulha de número 3,5 para fazer as correntes iniciais. Fiquei com 47 centímetros de correntinhas. Agora eu vou acertar e fechar com ponto baixíssimo. Já tenho aqui a circunferência que eu preciso para a idade que eu estou fazendo. Eu uso uma agulha de número maior para fazer as correntes iniciais, para elas ficarem com mais elasticidade, tá? Agora eu vou trocar e vou fazer o meu trabalho
com a 2,5. Se o seu ponto for apertado, você pode fazer com a 3 milímetros. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E em cada ponto, eu vou fazer um ponto alto. Em cada correntinha, um ponto alto, ficando no final da carreira com 94 pontos altos. Completei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo. Agora eu passo a minha agulha aqui atrás do primeiro pontinho, olha. Faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro ponto em relevo, pego pela frente. No próximo, eu vou pegar por trás. O próximo, pela frente. Vamos trabalhar um ponto em relevo pego pela frente e um por trás, por toda a carreira. Nós vamos começar aqui fazendo a golinha do nosso suéter. Então, sempre um ponto em relevo pela frente, um ponto em relevo por trás. Nas próximas carreiras, eu só vou acompanhar o ponto. Onde está pela frente, eu faço pela frente. Onde está por trás, eu faço por trás. Eu vou fazer essa e mais uma. Mas o tamanho da golinha, vocês podem fazer mais carreiras, se preferir, tá? Fica aí a gosto de vocês. Então, vamos lá, sempre um ponto em relevo pego pela frente e um ponto em relevo pego por trás. E assim vamos repetindo na próxima carreira, onde está pela frente eu pego pela frente, onde está por trás eu pego por trás. No meu eu vou fazer 2 carreiras, tá? Vamos lá então. Completei aqui minhas 2 carreiras, fechei com ponto baixíssimo, cortei o meu fio. Aqui depois eu arremato, vou trocar de cor. Eu vou trabalhar deste lado, não do lado que eu terminei, porque eu acho que esse lado fica mais redondinho para o decote. Mas se vocês quiserem, pode continuar aqui, tá? Eu vou virar assim, olha, e vou começar deste lado aqui. Vou colocar o meu fio na cor azul. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo pontinho, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto. Fiz 3 pontos altos no mesmo ponto, eu vou colocar um marcador no meu pontinho do meio, porque sempre aqui eu vou fazer os meus aumentos. Agora, eu vou percorrer 18 pontos altos. Completei 18 pontos altos, que é os pontinhos da minha manguinha. No próximo ponto, eu vou fazer outro aumento. Então, eu faço 3 pontos altos no mesmo pontinho. Fiz 3 pontos altos no mesmo pontinho, venho no pontinho do meio dos 3 e coloco o meu marcador. Vou para o próximo ponto, vou começar a trabalhar em ponto alto e vou fazer agora 27 pontos altos.
Completei 27 pontos altos, que é a minha parte da frente. Vou fazer outro aumento. Vou para o próximo ponto e vou trabalhar 3 pontos altos, tudo no mesmo pontinho, tá? Ó, fiz 3 pontos altos, venho aqui e marco o pontinho do meio dos 3. Agora, eu vou repetir 18 pontos altos, que é a minha manguinha. Então, começo a contar aqui desse primeiro pontinho, olha, e vou trabalhar 18 pontos altos. Completei 18 pontos altos, que é a minha segunda manguinha. Vamos fazer outro aumento. Então, no próximo ponto, eu trabalho 3 pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Venho aqui, coloco o marcador no meu pontinho do meio, que sempre aqui nós vamos fazer os aumentos. E agora, eu vou completar a minha carreira fazendo os 27 pontos. Essas 3 correntinhas conta como meu primeiro ponto aqui da parte das costas. Então, aqui eu vou fazer 26 pontos e fechar aqui com ponto baixíssimo, completando os 27, tá? Então, vamos lá. Chegando ao final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Sempre eu vou olhar aqui pelo meu marcador, tá, gente? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho as 3 correntinhas de início e mais um pontinho antes de chegar ao marcador. Então, eu vou acompanhar. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Tenho mais um ponto alto, eu trabalho outro pontinho alto. Fiquei com 2 antes do marcador. Retiro. No pontinho do marcador, eu vou fazer um aumento. Vou trabalhar 3 pontos altos. Coloco novamente o meu marcador no pontinho do meio. Vocês trabalhando com o marcador assim, principalmente as iniciantes, não vão se perder, tá, gente? Agora, eu vou começar a colocar o meu pontinho. Então, eu fiz o aumento, antes do aumento eu fiz 2 pontos. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos também depois do aumento. 1, 2. No próximo pontinho, eu vou fazer um ponto em relevo. Prestem bem atenção para não pegar o mesmo ponto que você já trabalhou, tá? Olha, esse aqui eu já trabalhei. Vou para o próximo. Um ponto em relevo pego pela frente. E vou repetir. 2 pontos altos. No próximo pontinho, um ponto em relevo pego pela frente. O pontinho do nosso trabalho vai ser somente esse. 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto em relevo pela frente. Vamos caminhar assim até chegar ao próximo marcador, sempre repetindo 2 pontos altos e um ponto em relevo.
Olha, estou chegando aqui ao outro marcador, fiz meu ponto em relevo, tenho 2 pontinhos antes do marcador. Observem que na carreira, nós temos que ficar sempre igual antes do marcador, em cada carreira, tá? Vou trabalhar, então, 2 pontos altos. Cheguei ao marcador, eu retiro. E onde estava o marcador, vou fazer o meu aumento, que são 3 pontos altos no mesmo pontinho. Completei os 3 pontos altos, marco aqui o pontinho do meio. Aqui, antes do aumento, eu fiz 2 pontos altos. Depois do aumento, eu vou fazer também 2 pontos altos. No próximo, um ponto em relevo. E vou repetir essa sequência até o próximo marcador, 2 pontos altos e um ponto em relevo. Estou chegando ao marcador, tenho 2 pontinhos antes. Então, eu vou repetir. Vocês observem que nessa carreira a repetição é a mesma. Antes do marcador, eu fiz 2 pontos altos. Vou lá no pontinho do marcador e vou fazer meu outro aumento, fazendo 3 pontos altos no mesmo pontinho. Coloco o meu marcador no pontinho do meio. Antes do aumento, eu fiz 2 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos depois do aumento também. E no próximo, ponto em relevo. Ok, gente? Fazendo essa mesma repetição agora, 2 pontos altos e um ponto relevo. Chego ao marcador, eu vou ficar com 2 pontos altos antes e 2 depois. E assim eu vou encerrar a minha carreira, fazendo do mesmo jeitinho que eu fiz nessas 2 partes, tá? É só uma repetição. Vamos lá, então. Estou chegando aqui no final da carreira, vim percorrendo, terminei com um ponto em relevo, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou iniciar outra carreira. Então, aqui, olha, eu tenho um marcador. O que eu tenho antes do marcador? Eu tenho 3 pontos altos agora. Gente, aqui, quando nós fazemos, eu tô explicando isso para as iniciantes, porque eu já tive perguntas aí delas não entenderem como vai aumentando o trabalho, né? As que entendem um pouquinho de crochê, é uma coisa óbvia que eu vou falar, né? Então, aqui nós sempre fazemos 3 pontos, né? De aumento, sempre aumenta um ponto para cada lado, tá? Então, aqui vocês vejam, na outra carreira nós tínhamos 2 pontos antes do marcador, nessa nós temos 3. E o que acontece quando a gente tem 3 pontos? Nós vamos formar outro desenhinho. Quando nós ficarmos com 3 pontos antes do marcador, nós vamos formar outro desenhinho. Então, vou subir minhas 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Fiz 2 pontos altos. Eu tenho mais um pontinho antes do marcador, então, nele, eu faço o ponto em relevo. Sempre nós vamos aumentando um pontinho em cada carreira de cada lado. E quando nós chegarmos com 3 pontos,
nós fazemos o desenhinho dos 2 pontos altos e o ponto relevo para acompanhar, tá? Agora aqui eu tenho o marcador, vou fazer 3 pontos altos novamente. Aqui no marcador, sempre eu vou repetir. Coloco novamente o meu marcador. E o que eu fiz desse lado para iniciar, eu vou fazer desse outro lado. Ao lado do aumento, eu fiz o ponto em relevo. Então, vou no próximo ponto, vou trabalhar ele em relevo. Porque aqui no cantinho tem que ficar sempre igual. Que você faz de um lado, você faz do outro. E observem, aqui eu tenho o ponto em relevo e tenho 2 pontos altos. Então, eu vou acompanhar o ponto. Olha, 2 pontos altos. No ponto em relevo, eu trabalho o meu ponto em relevo. Aqui, gente, nós só acompanhamos o ponto. O que muda sempre é somente nos cantinhos, tá? Que em uma carreira nós ficamos com 1 ponto, na próxima carreira com 2 e na próxima com 3. Aí, quando nós ficamos com 3, nós fazemos o desenhinho completo e ganhamos mais um desenhinho de aumento aqui para as partes, tá? Então, aqui, olha, vamos só acompanhar o ponto até o próximo marcador, que eu vou fazer novamente com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Chegando novamente, olha, eu tenho um marcador aqui, eu tenho 3 pontinhos, então, eu vou montar outro desenhinho. Então, vou fazer 2 pontos altos. E no próximo ponto, um ponto em relevo. Onde está o meu marcador, eu retiro. E nesse pontinho, eu vou fazer outro aumento. O aumento sempre da mesma maneira. Vamos colocar aqui novamente o marcador no pontinho do meio. O que eu fiz do lado do marcador, eu vou fazer do outro. Então, eu fiz o ponto em relevo, vou para o próximo, olha. Vou fazer um ponto em relevo. Tenho aqui 2 pontos altos, eu vou acompanhar e vou fazer 2 pontos altos. E vejam que aqui já dá certinho, olha, o próximo é em relevo. E agora, eu só vou acompanhando os pontinhos, 2 pontos altos e 1 ponto em relevo. Ok, gente? Dessa maneira, fazendo essa mesma repetição que eu fiz aqui nos cantinhos, nesses 2, nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Aqui, somente acompanhe os pontos e no cantinho vocês vão repetir exatamente igual eu fiz nesses cantinhos, tá? Vamos lá, então, terminar essa carreira. Terminei a carreira, fechei com ponto baixíssimo. Aqui eu tenho 2 pontos altos e o ponto relevo. Eu vou acompanhar o pontinho. Vou subir 3 correntinhas. Meu primeiro ponto alto, faço o segundo ponto alto e o pontinho em relevo. Agora, aqui antes do marcador, eu tenho só um pontinho, então, vou fazer um ponto alto.
Vocês observem que quando nós ficamos com 3, nós fizemos outro desenhinho de 2 pontos altos e o ponto relevo, né? Agora, nós vamos ficar novamente com um ponto alto de cada lado do marcador. Na próxima carreira, como nós vamos aumentar mais uma carreira, nós vamos ficar com 2 pontos, na próxima com 3. Quando eu ficar com 3 pontos altos antes do marcador, eu formo outro desenhinho. E é somente isso, gente. Nós temos que nos preocupar só com esses cantinhos, que vai mudando a cada carreira conforme nós vamos aumentando. O restante do trabalho, a gente só acompanha os pontos. Então, fiz aqui o meu aumento, vou marcar o pontinho do meio. Eu fiz um ponto alto somente ao lado do meu aumento. Aqui também eu vou fazer somente um ponto alto depois. E aqui já tem o ponto relevo, olha. Já sigo acompanhando os pontos e vou percorrendo assim, olha, 2 pontos altos e o ponto em relevo. Vocês observem que aqui não muda, né? A gente só vai acompanhando os pontos e não muda. Olha, 2 pontos altos. Tem que dar sempre certinho, né? Pontinho sobre pontinho, tem o ponto relevo. Vou fazer o meu ponto em relevo. O que vai mudando é somente aqui, gente, tá? E é como eu expliquei para vocês. Nessa carreira, nós temos o aumento, olha, os 3 pontos, e ficamos com um ponto de cada lado. Na próxima carreira, nós vamos fazer o aumento aqui e vamos ficar com 2 pontos de cada lado. Eu vou fazer em ponto alto, trabalhar em ponto alto. Na outra carreira, quando eu ficar com 3 pontos antes do marcador, aí eu começo a trabalhar 2 pontos altos e o ponto relevo, tá? Como eu fiz aqui. E, gente, é somente isso, a repetição. E nós vamos caminhar assim agora pelo comprimento que a gente precisar aí, dependendo do tamanho que estamos fazendo a nossa palhinha, né? Eu vou adiantar aqui o meu suéter, né? E venho mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz, quantos eu fiquei em centímetros, tanto de manga como de contorno de peito, e a hora de fechar aí para cada tamanho vou explicar também, ok? Então, vamos agora prosseguir, não esquecendo, gente, que o que muda é somente aqui, como eu já expliquei para vocês, tá? Ficamos com um pontinho antes do marcador, trabalhamos ele em ponto alto. Ficamos com 2, trabalhamos 2 pontos altos. Quando nós ficarmos com 3, trabalhamos 2 pontos altos e um ponto em relevo, ok? Então, vamos lá, gente. Vou adiantar o meu e venho mostrar para vocês exatamente quantas carreiras eu fiz. Olha, gente, eu já cheguei aqui na hora de fechar a minha manguinha. Eu fiz por 12 carreiras. As 3 últimas eu fiz uma carreira em branco, uma em azul, uma em branco, para fazer um detalhezinho, né? Como eu sei se eu posso fechar a minha manguinha? Vejam, para o tamanho que eu estou fazendo, eu estou aqui com 27 mais 27, dá 54 centímetros de contorno de peito, é o que eu preciso. Então, chegou a hora de eu fechar a minha manguinha, tá? É assim que vocês calculam para saber quantas carreiras vocês fazem em cada pala. Tem que ter a medida do contorno do peito. Aqui eu fiquei, olha, com 12 centímetros e meio para cava. Também está de bom tamanho para a idade que eu estou fazendo, tá? Então, agora, vamos lá fazer a carreira e fechar as manguinhas. Aqui, gente, eu vou trocar de fio novamente.
Então, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, já com a outra cor, olha. Que aí eu já troco de fio. Eu posso vir aqui e dar um nozinho. Depois eu arremato direitinho aí, né? Então, eu comecei aqui no mesmo lugar, para ficar sempre no mesmo lugarzinho o início das minhas carreiras. Vou acompanhar os pontos. Vou fazer aqui 2 pontos altos e um ponto em relevo, até chegar ao marcador, onde nós vamos fechar a primeira manguinha. Olha, cheguei aqui ao marcador, eu tenho um ponto alto antes do marcador. Eu vou acompanhar, vou fazer o meu ponto alto. Eu parei aqui na carreira, olha, onde eu faço o ponto relevo e o aumento, tá? Nessa carreira, eu tenho um pontinho alto antes do meu marcador. No marcador, eu vou fazer 3 pontos altos. Tá? Agora, eu vou pular toda essa parte que é a minha manga. Vou vir aqui no outro marcador, eu posso retirar. E nele, eu vou trabalhar também 3 pontos altos. Eu continuo agora repetindo até o próximo marcador. Tenho um pontinho alto aqui, eu acompanho, faço um ponto alto. No próximo, em relevo. Agora, tenho 2 pontos altos e um ponto em relevo. Vou acompanhar os pontos até o próximo marcador. Vim acompanhando os pontos, estou chegando aqui novamente ao marcador, somente acompanhando os pontos. Aqui eu tenho um ponto alto antes do marcador, vou trabalhar o ponto alto. Retiro o marcador, agora não precisamos mais colocar. No lugar do marcador, vou fazer 3 pontos altos. Ok. Vou pular todo o espaço da minha manguinha. E vou lá no próximo marcador. Retiro. E no lugar do marcador, 3 pontos altos. Ficamos assim, com a nossa segunda manga fechada. O que eu vou fazer agora? Vou acompanhar os pontos. Tenho um ponto alto aqui, vou trabalhar um ponto alto. Agora, já tenho o ponto em relevo, eu acompanho. E daqui para frente, até o final da carreira, vamos somente fazer 2 pontos altos e um ponto em relevo, sempre acompanhando os pontos. Terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo, subi as 3 correntinhas, iniciei a próxima carreira somente acompanhando os pontos. E aqui, olha, onde nós fechamos a manguinha com aqueles 3 pontos,
nós vamos continuar acompanhando, né? Então, parei aqui, olha, 2 pontos altos, 1 ponto em relevo, eu continuo repetindo a sequência. 2 pontos altos. No próximo ponto, 1 ponto em relevo. 2 pontos altos, olha, continuo trabalhando normalmente aqui embaixo do bracinho. 2 pontos altos, no próximo, 1 ponto em relevo, trabalho em todos os pontinhos que eu fechei a minha manga. E observem que vai dar certinho, olha. Aqui eu tenho 2 pontos altos e o ponto em relevo, que deu certinho para nós continuarmos a sequência do desenho, tá? Ó, já vou para o ponto em relevo. E daqui para frente, gente, é somente acompanhar os pontos, né? Não temos mais o aumento, vamos seguir reto agora, em direção ao comprimento do nosso suéter, tá? Então, aqui vocês continuam acompanhando normalmente, que vai dar certinho com o aumento que nós fizemos, a sequência dos pontos. E vamos agora seguir em direção ao comprimento. Não temos mais aumento, já estamos com as manguinhas fechadas, né? Eu vou fazer o meu, venho mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz para o comprimento e dar continuidade aí ao nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Olha, gente, terminei então o comprimento do meu suéter. Aqui nós fechamos a manguinha, eu fiz depois 9 carreiras com azul, uma com branco, 3 com azul, uma com branco, 9 com o azul e fiz 4 carreiras com o branco no ponto barra, um relevo pela frente, um por trás, igual eu ensinei para vocês a fazerem aqui, tá? Mas aí é opcional, né, gente? Vocês podem colocar o detalhe das listinhas ou não, pode fazer de uma cor só, é só mesmo uma sugestão. Em centímetros, medidos desde aqui de cima até o final, ele ficou com 36 centímetros. É melhor vocês se basearem aí nas medidas em centímetros por conta de tudo que eu já falei para vocês, né? A diferença da tensão de ponto, às vezes vocês querem trabalhar com outro fio, então dá diferença aí de carreiras. É melhor as medidas em centímetros. Fiz aqui uma das manguinhas e vou fazer a outra junto com vocês, que é exatamente igual, para finalizarmos aí o nosso trabalho. Vamos lá, então. Olha, pessoal, eu vim aqui na parte de trás do meu trabalho, coloquei o meu fio aqui no primeiro pontinho branco, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos e o ponto relevo. Já dá certinho aqui para iniciarmos, né? Então, fiz as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. O próximo é o pontinho em relevo. E aqui, nós já começamos a acompanhar o ponto, olha. 2 pontos altos. E um ponto em relevo. Vamos percorrer assim por toda a volta da manguinha, somente acompanhando o ponto, até chegar aqui embaixo do bracinho. Terminei e cheguei aqui embaixo do bracinho. Então, vocês têm que fazer os pontos aqui para continuar acompanhando o desenho, né? No meu, eu parei aqui, olha, com um ponto em relevo, 2 pontos altos. Fui até a parte branca, né?
Agora eu tenho que fazer o ponto em relevo para continuar acompanhando o meu ponto. Eu venho aqui, olha, na lateral do ponto, pego essa laçadinha e vou fazer o meu ponto em relevo. Agora eu tenho que trabalhar 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar, olha, aqui eu tenho os 2 pontos altos do corpo do meu suéter. Eu posso trabalhar neles normalmente. 2 pontos altos. E o próximo ponto em relevo, eu trabalho aqui na lateral dos meus pontos. E vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e observem que ficou igualzinho o desenho. Aqui eu fiz o último ponto em relevo e tenho 2 pontos altos, tá? Então, embaixo do bracinho, eu faço um ponto em relevo, 2 pontos altos e um ponto em relevo, e já fecho aqui no primeiro ponto alto. Agora, eu subo 3 correntinhas e vou acompanhar o ponto. Um ponto alto, o ponto em relevo, o ponto já está todinho colocado, agora é só acompanhar a sequência, fazendo 2 pontos altos e o ponto em relevo, tá? Vou mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz na outra manguinha. E agora nós vamos seguir reto. E depois eu volto com vocês para ensinar como nós vamos fazer a diminuição da manga para fazer o punho, né? Então, aqui na manguinha, nós começamos aqui. Eu fiz igual no corpo, para ficar bem certinho o desenho. Fiz 9 carreiras, fiz a carreira em branco, fiz 3 carreiras, uma em branco e as 9 carreiras, tá? Em centímetros, mais ou menos, gente, até nós fazermos a diminuição, vai dar, contando daqui, da onde eu vou começar agora, eu medi daqui. Vai dar aí uns 16 centímetros, mais ou menos. Deixa eu medir para vocês, para não ter dúvida. Olha, vou medir aqui da onde eu fechei a manguinha. Olha, 16 centímetros, tá? Que vocês vão percorrer ou numa cor só, ou fazendo as listinhas, conforme vocês fizeram aí. Depois eu volto para fazer as diminuições aqui. Outra coisa, gente, que eu queria fazer uma observação para vocês e acabei esquecendo, é o seguinte, por isso que eu falo da importância de vocês assistirem toda a aula, né? Vocês lembram que quando nós fechamos aqui a manguinha, eu medi, eu tinha 27 centímetros, que contando frente e costas ia me dar 54 centímetros de circunferência, era o que eu precisava, então eu fechei a minha manguinha. Só que assim, sempre quando a gente fecha a manguinha, nós fazemos mais uma carreira. Então, sempre aumenta mais um pouquinho, tá? E olha, veja, ele ficou com 28 centímetros. Ficou com 56 de contorno de peito. Eu acho válido isso, fechar e aumentar mais um pouquinho, porque é a folga que nós vamos ter nesse trabalho, já que se trata de um suéter de inverno, que sempre vai com uma outra peça por baixo, então ele não pode ficar justo na medida, né? Então, quando vocês têm a medida, vocês fecham a manga, que depois que fechar, sempre vai aumentar um pouquinho aqui o contorno do peito e vai aumentar um pouquinho também a nossa cava, que é o que a gente quer se tratando de um trabalho aqui de inverno. Ok, gente? Então, agora vamos lá para a manga, vamos seguir reto pelo comprimento que eu falei para vocês, e aí eu volto para nós fazermos a diminuição do punho. Outro detalhe, quem quiser ajustar um pouquinho a manga, pode mudar aqui o número para uma agulha menor. Tá trabalhando com a 3, muda para 2,5 e faz a manguinha, ela já vai dar uma ajustadinha.
porque eu não fiz nenhuma diminuição aqui, vocês reparem. Ok, gente? Então, vamos lá. Olha, gente, cheguei aqui no comprimento que eu preciso, vou ensinar a vocês como eu fiz para diminuir aqui pro punho da nossa manga. Então, eu fechei com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir somente 2 correntinhas, porque nesses 2 pontos altos nós vamos fazer uma diminuição. Vou para o próximo ponto alto, tiro 2 laçadinhas e agora tiro todas de uma vez. Fiz uma diminuição. O ponto relevo, eu continuo normal. Faço meu ponto relevo. Onde eu tenho meus 2 pontos altos, eu vou fazer uma diminuição, ficando com um pontinho só aqui. Então, eu faço o ponto alto, tiro 2 laçadinhas e deixo na agulha, não termino. Vou para o próximo ponto, tiro 2 laçadinhas e não termino, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Aqui dos 2 pontos, nós ficamos com somente um agora, fizemos a diminuição. No ponto relevo, eu continuo normal. E assim eu vou percorrer por toda a minha carreira. Vou fazer mais uma vez a diminuição. Tiro 2 laçadinhas do ponto, não termino ele, deixo na agulha, vou para o próximo ponto. Tiro 2 laçadinhas e não termino, fico com 3, tiro as 3 de uma vez. O ponto relevo, eu acompanho. Ok, gente? Vamos percorrer assim, então, por toda a carreira. Sempre nos 2 pontos altos, eu faço uma diminuição. Completei a minha carreira de diminuição. E agora, nós vamos trabalhar o pontinho barra, um relevo pela frente e um por trás. Porque aqui é onde eu fiz a diminuição, eu fiquei com um pontinho só, tá? Então, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto em relevo, passo a minha agulha, vou subir aqui as 3 correntinhas, meu primeiro ponto em relevo. Onde eu fiz a diminuição, eu vou trabalhar um ponto em relevo, pego por trás. O ponto relevo que está pela frente, eu continuo acompanhando o meu ponto. E na diminuição, eu trabalho, pego toda a diminuição, olha, e trabalho um ponto em relevo por trás. Um pela frente, eu continuo acompanhando o ponto. E onde eu fiz a diminuição, vou trabalhar ponto em relevo pego por trás. Pego toda a diminuição, olha, e faço um ponto em relevo por trás. Ok, gente? Vamos percorrer assim. Eu percorri com a cor azul essa primeira carreira. E depois, eu troquei de cor e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas com a cor branca para finalizar, tá? Então, agora, uma carreira com o azul, fazendo um ponto em relevo pela frente e um por trás, troca pelo branco e completa a manguinha. De comprimento total a minha manguinha, gente, medido desde aqui de cima até o final, ela ficou com 33 centímetros, ok? Então, vamos lá, terminar agora a nossa outra manguinha, arrematar os fios. Eu vou completar o meu aqui e volto para mostrar para vocês como ele ficou terminado. Terminei o meu trabalho e ele ficou assim.
Olha que bonitinho. É um projeto muito fácil, rapidinho de fazer. Vocês podem fazer para as meninas, para os meninos, que fica bonitinho aí, né? De qualquer forma, só trocando as cores, pode fazer com uma cor só e fica bem bonito esse trabalho. Então, gente, por hoje nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.